Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Cláudia do programa Recolocação na Prática e no vídeo de hoje eu vou dar dicas para entrevistas de emprego em inglês. Eu recebi vários pedidos para falar sobre esse tema e eu fiquei pensando o que eu poderia dizer, porque afinal de contas a intenção do vídeo não é dar dicas de inglês, do idioma, mas sim dicas para entrevistas de emprego. Então eu separei 5 dicas para quem vai ou pretende fazer alguma entrevista de emprego nesse idioma, ok? Então vamos lá. A primeira dica, apesar de muito óbvia, para mim ela é a mais importante, que é esteja certo que o seu nível de proficiência em inglês ele é suficientemente bom para você encarar uma entrevista. Lembre-se que uma situação de entrevista por si só já é uma questão bastante estressante. Então você vai ter que fazer isso, passar por todo o estresse de uma entrevista num segundo idioma, que provavelmente não é o seu idioma nativo e que se eventualmente você não está seguro, você não está confortável com esse idioma, isso vai ser muito mais estressante e muito mais difícil. Se a vaga ela pede fluência em inglês e se há a previsão de uma entrevista nesse idioma, saiba que a fluência é exigida e necessária para o desempenho das atividades. Nenhuma empresa que de fato não tenha necessidade de que o profissional a ser contratado tenha fluência em inglês ou em qualquer outro idioma vai gastar tempo e energia realizando uma entrevista nesse idioma. É muito mais comum do que vocês imaginam se deparar com candidatos que colocam no currículo que são fluentes em inglês e na hora da entrevista, quando você pergunta, a pessoa diz que o inglês é fluente e aí você começa a entrevista em inglês e as pessoas simplesmente se perdem, as pessoas não conseguem dar sequência, não conseguem minimamente construir uma frase, não conseguem muitas vezes te entender. Então, assim, esse é super constrangedor, não só para o recrutador, mas principalmente para o candidato, além de ser, assim, você está queimando seu filme, porque você está colocando uma informação inverídica no seu currículo. E se existe uma informação como essa, será que não existem outras? Será que você não está aumentando a sua experiência? Será que você não está aumentando a sua formação, o seu tempo, o que você fez em cada uma daquelas outras atividades? Então, assim, é muito chato. Então é melhor que você coloque que você tem o inglês nível intermediário, se de fato seu inglês é nível intermediário, do que você diga que seu inglês é fluente e você não consiga encarar uma entrevista. Lembre-se mais uma vez, uma situação de entrevista, gente, não é uma situação de bate-papo. E a outra coisa é o seguinte, a gente está falando de desenvolver uma atividade profissional. Então, quando você está de férias, é permitido errar, é permitido, enfim, você gesticular para se fazer, se entender, é permitido uma série de coisas, mas no ambiente profissional, assim como em português, a gente espera que a pessoa use um vocabulário mais adequado, ela use construções mais adequadas, enfim. Então você tem que lembrar isso, que não é só se comunicar, você tem que desenvolver o inglês de uma maneira que você seja entendido e que isso seja minimamente profissional, tá? Então, a primeira dica, apesar de super óbvia, super batida, para mim, ela é a mais importante. Bom, dito isso, e não sendo esse o seu caso, vamos para a segunda dica. No meu ponto de vista, não existem grandes diferenças na estrutura de uma entrevista de emprego em português e de uma entrevista de emprego em inglês, tá? Se você está se candidatando para vagas no exterior, eu vou te dar uma dica. Utilize o método KISS. Isso, o método beijo, que é Keep It Simple, Silly. Tente manter suas perguntas o mais enxutas possíveis. Principalmente aqui nos Estados Unidos, as pessoas são muito objetivas e muito diretas. Diferente da gente no Brasil, que, enfim, vai perguntar, fale-me um pouco sobre você, a gente conta a história da vida, né? Eu vivo falando em diversos outros vídeos sobre manter suas respostas enxutas, mas aqui o cuidado é redobrado. Pode ser que o recrutador não tenha uma grande experiência com candidatos estrangeiros. Quanto mais por dentro você tiver da cultura desse país, melhor vai ser. Então, keep it simple é uma dica que não falha. Agora, se você está concorrendo para uma oportunidade no Brasil, uma oportunidade em que a fluência em inglês seja, enfim, relevante, seja necessária, eu acho que as coisas se tornam mais fáceis, porque possivelmente quem vai te entrevistar vai considerar questões culturais.
E além disso, a pessoa vai estar muito mais aberta e provavelmente muito mais acostumada com diferentes sotaques. Acredite, aqui nos Estados Unidos, algumas pessoas têm realmente dificuldade em entender sotaques estrangeiros. Eu moro em Washington, que é a capital, em Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos. Aqui tem gente do mundo inteiro e muitas vezes eu percebo que as pessoas têm dificuldade em me entender. O nosso sotaque brasileiro, ele é bem carregado. Então, se você está concorrendo com uma vaga no exterior, isso é um outro ponto de atenção, tá? Agora, como em qualquer outra entrevista, eu recomendo que você pratique. Pratique não só perguntas, mas principalmente as respostas. Acontece em que uma situação que é normal, que você esteja um pouco mais nervoso, não seja uma situação assim tão confortável, que algumas palavras fujam. Isso acontece com a gente em português, você imagina em inglês. E se você já praticou, se você já sabe mais ou menos o que você vai falar, as estruturas que você pretende seguir, vai ser muito mais fácil você conseguir desenvolver essa conversação de uma forma muito mais fluida, tá? Por falar em conversação, por falar nisso, uma outra coisa é o vocabulário. Gente, pesquisa, não deixa de fazer isso. Existem diversas expressões que são inerentes a cada área específica e que nem sempre elas são simplesmente uma tradução direta. Aliás, isso é um erro muito comum que a gente vê estrangeiros cometerem, é simplesmente traduzir algumas expressões e isso muitas vezes não funciona em inglês. Se o seu entrevistador for um brasileiro, ele possivelmente vai entender o que você está falando, mas se ele for um estrangeiro, muitas vezes ele não vai conseguir sequer entender o que você está querendo dizer. Então dá uma pesquisada nas expressões que são utilizadas na sua área específica de atuação e como elas seriam em inglês. Isso é super importante e faz uma grande diferença para o seu interlocutor, tá? Isso faz uma grande diferença na hora de perceber quão fluente você é. Gente, uma outra dica da mesma maneira que existe o português do Brasil e o português de Portugal, e que são coisas que de certa maneira são diferentes, existe o inglês dos Estados Unidos, o inglês da Inglaterra, o inglês da África do Sul, o inglês da Austrália, o inglês do Canadá, enfim, são diversos sotaques diferentes. Você imagina só um estrangeiro que aprendeu o português do Brasil e de repente ele se depara com o português de Portugal, a dificuldade que vai ser para entender e para se comunicar. Isso também pode acontecer dependendo quem seja o seu interlocutor. Então, para mim, por exemplo, tanto o inglês britânico quanto o inglês sul-africano, eles são um pouco mais difíceis de entender, na minha opinião. Então, a minha dica se a empresa para a qual você está concorrendo é uma empresa com sede nos Estados Unidos, muito provavelmente você pode esperar que seja um sotaque, né, de um inglês americano. Se a sede assim como se a sede for na Inglaterra, ou na África do Sul, ou no Canadá, ou na Austrália, enfim. A outra coisa se você tiver condições, busque saber quem será o seu entrevistador e principalmente de onde ele é. Então, se você, por exemplo, tiver o nome dele, o LinkedIn pode te ajudar nessa pesquisa. Então, se você tiver condições de ter acesso a essa informação, eu acho que é uma informação que pode te ajudar. Então é isso, pessoal, essas são as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham sido úteis e se você gostou, não esquece de deixar um like, de comentar, de compartilhar e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, isso me ajuda demais a divulgar esse trabalho. That's all, guys, see you next week. Beijo, tchau!